Estamos com o nosso pluviômetro aqui, registrou 15 milímetros. O que é que significa isso? Como é que medir chuva e como fazer um medidor simples, um pluviômetro muito simples em casa e você ter noção do volume de chuvas e como isso pode te ajudar a ter melhores resultados nos plantios, nos cultivos aí na sua casa. Fala turma, tudo chique com vocês? Olha só, resolveu dar uma esfriada boa depois de uma chuva. Nós temos registrado aqui 15 milímetros e hoje vamos falar sobre isso, né? Aqui na região é bastante cultural essa questão de monitorar as chuvas, mas eu sei que em regiões isso não é tão conhecido. Tem gente também que não entende como é que é o cálculo para saber o quanto choveu. Eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Ser Rural, nosso segundo canal. Para quem quiser conhecer mais vídeos do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, tem um canal Expandindo Mundos. Então tem link aqui na descrição também para vocês conhecerem. Aqui a gente fala objetivamente de dicas, passo a passo, assuntos que vão ajudar ali mais na prática, no dia a dia, para quem está na roça ou para quem deseja plantar ou fazer a transição para a roça ou vive na roça e está buscando um estilo de vida mais saudável e sustentável, com um contato com a natureza mais positivo, né? É o meu caso, eu sempre nasci e cresci aqui na roça e estou nessa jornada e a gente já está há alguns anos e por isso coisas que a gente já vem acertando e vê que é importante a gente vai trazendo aqui no canal para ajudar quem está nesse caminho também. Então não se esquece de se inscrever, muita gente está assistindo os vídeos e não se inscreve. Se inscrever ajuda demais a gente a ter o conteúdo reconhecido aqui no YouTube e divulgar isso para mais pessoas. Vou tirar o pluviômetro aqui. Então, ó, o medidor de chuva é uma coisa muito simples, olhando assim, né? Mas a gente tem um cálculo básico que é preciso entender para que isso realmente tenha valor e significado. Nós temos registrado aí cerca de 15 milímetros. Toda vez que a gente derrama lá do pluviômetro, a gente anota aqui na nossa planilha o evento de chuva, né, ou qualquer evento climático. Hoje, inclusive, dá para a gente anotar a temperatura. A mínima de hoje foi 13 graus. E aí tem outra página aqui que a gente anota então o volume de chuvas, que foi 15 milímetros. Caracterizo a chuva aqui como uma chuva leve, que o solo absorve bem. E aqui a gente tem a base de dados com tudo isso registrado. Nós podemos fazer um vídeo a algum momento falando de como construir essa base de dados gratuita com ferramentas aí disponíveis para todo mundo. E antes de entrar na lógica ou nos cálculos que dimensionam, que embasam, né, a medição do volume de chuva, vamos falar de como fazer o pluviômetro, que é muito simples, mas tem um detalhe muito importante aqui para evitar que a nossa medida fique imprecisa. O que a gente precisa basicamente é de um recipiente. E aí um detalhe de extrema importância. É necessário que o recipiente ele tenha paredes retas, bem verticais. Seja isso aqui, ó, e que aqui, ó, nos cantos a gente tenha 90 graus. Ela tem um ângulo perfeito. Isso é muito importante para fazer o medidor caseiro, porque se ele tiver paredes em ângulo, aqui a medida não vai ser 90 graus e isso aqui vai gerar uma imprecisão. O que acontece? Esse medidor aqui, o pluviômetro comprado, que é o que a gente tem, ele não é parede reta perfeitamente. Ele tem um pouco de inclinação, só que a indústria que faz isso aqui, eles compensam na régua. Então a gente percebe que a parte inferior ela tem os milímetros mais próximos que a superior. Mas como a gente vai usar uma régua que é padrão, né? Ela não tem diferença entre o 1 ou que está medindo lá no 20, por exemplo. A gente precisa que o volume do recipiente aqui, né, na hora que vai ser medido, também seja padrão. A gente vai medir basicamente essa altura aqui de água, né? É a lâmina de água. É isso que a gente vai medir para saber o quanto choveu. Então aqui, gente, eu tenho exemplos de recipientes que poderiam ser usados. O melhor que eu encontrei aqui disponível no sítio foi essa lata de thinner. Eu vou desamassar ela, né? É importante que ela também não tenha nenhum
amassado, ela tem que estar redondinha, as paredes têm que estar bem retas aqui, não ter ângulo. O fundo também é importante que seja bastante reto. Tem recipientes, por exemplo, garrafa PET, se você usar, ela tem aquelas bolinhas, né, que é a base dela, não é indicado, a não ser que você preencha, né, com alguma coisa para deixar o fundo dela plano antes de iniciar a medição. Mas, assim, temos outras alternativas aqui, ó. Eu tenho esse copo, a gente estava descartando que é o copo de uma térmica, e ele tem a parede um pouquinho inclinada, né? Então, nesse caso, a gente até conseguiria uma estimativa, mas ele daria uma medição um pouco imprecisa, né? Tanto que ele tem uma curvinha aqui, ó. Ele não daria uma medida extremamente precisa. Esse pote aqui, eu já noto que ele tem um pouquinho mais de precisão. O diâmetro da boca do recipiente não importa, tá, gente? O que importa é a parede reta. Claro que, né, a gente pegar recipientes com a boca menor é mais fácil da gente estar instalando isso para receber a chuva. Então, eu acho que é no máximo esse diâmetro aqui, né, o recipiente, mas não interfere. O que vai importar vai ser a medida de lâmina da água, e eu já vou explicar para vocês por que a boca do pote não interfere. Recortei aqui a lata. É importante que a parte superior ela também esteja bem retinha. Não pode ter uma das bordas mais baixas que a outra, então tem que estar bem planinho. Aqui eu vou ter um pouquinho de imprecisão porque o amassado deixou um pouco torto a lata. Então quem conseguir o mais retinho possível, mais íntegro possível, é bem legal. O fundo dela, ó, é bem bacana, ela é retinha, né? Não tem... é muito leve aqui a diferença de nível. Uma opção acessível que eu acredito que muitos possam ter em casa é um cano PVC, um pedaço de cano PVC, pode ser de 75 até 100 milímetros de diâmetro aqui da boca, né? Colocar um tampão, a gente já vai ter então esse recipiente, né, bem quadradinho, com o fundo bem quadradinho, né, em ângulo de 90 graus. Eu estou sugerindo para vocês coisas que não tem a borda transparente. Isso aqui ele tem uma transparência e aí facilita ver, porque daí ele já tem a graduação aqui impressa no próprio corpo. Então, se achar um recipiente com essas características que eu mencionei, transparente, melhor ainda. Aquelas garrafas PETs que tem uma parede bem reta, é também uma opção, só que elas têm aquele fundo todo torto, mas dá para usar com um hack aí, vamos dizer assim, né? Se você colocar um pouco de água antes da chuva e pegar uma caneta e riscar aonde você colocou, né, a água que vai estar no fundo ali antes de chover, ela vai fazer essa superfície plana e 90 graus ali com aquela parede reta. Você vai encher até a parede ficar reta. E você tem que cortar a garrafa PET na altura onde que ela continua reta, né? Não pode deixar nenhuma parte torta, ela tem que ter essa boca retinha aqui, né, sem nenhuma curva. Porque, como eu já disse, se não seguir, isso aí vai dar imprecisão e uma medida errada. E outro detalhe importante é que o recipiente ele tem que ter altura que seja de acordo com os regimes de chuva da região. Por exemplo, se você usar um recipiente baixo como esse e ele transbordar, né, você vai ter que ir buscando sempre aqueles que consigam conter a chuva sem transbordar. Esse aqui, ó, ele tem uma altura de 17 centímetros. 17 centímetros é equivalente a 170 milímetros. Então, aqui comporta até 170 milímetros de chuva. E aí, nesse caso aqui, ó, eu tenho um pouco da água. E aí vamos supor que choveu aqui dentro esse volume de água. Já vou mostrar como é que instala, aonde colocar esse recipiente para medir a chuva. Mas se eu quero medir a chuva, eu só vou vir aqui, ó, e afundar a régua. E aí, aonde tiver molhado, marcado, nesse caso aqui, marcou 28 milímetros de água. E da mesma forma funciona para esse recipiente aqui. Esse recipiente ele tem uma boca maior. Se eu medir aqui, vai dar, olha lá, cerca de 18 milímetros. Só que, como ele tem a borda maior, ele vai captar mais água. Então, se você colocar esses dois recipientes lado a lado e medir depois da chuva, eles vão ter que dar a mesma medida. Se aqui deu 28 milímetros, aqui também vai dar 28 milímetros, porque é proporcional. Quanto maior a boca,
acaba reservando mais volume, né? A altura ela vai ser padrão em todos esses 3 recipientes. E claro, lembrando, tem que ser essa parede reta, né? Esse aqui é um pouquinho torto, mas esse aqui seria o nosso melhor exemplo de ângulo de 90 graus aqui, né? E para receber a chuva, o recipiente tem que ficar no local mais aberto possível. Porque, por exemplo, se houver uma árvore muito próxima, ela vai causar interferência. E às vezes, ó, essa árvore está aqui do lado, mas se for uma chuva com muito vento, às vezes ela pode interferir no alcance aqui das gotas dentro do nosso pluviômetro. Eu coloquei aqui numa estaca de bambu, né, que é um suporte inclusive de um varal aqui de casa, e aí para ela atender uma altura maior e as árvores causarem menos influência do que se eu deixasse numa estaca mais baixinha, né? Por exemplo, pôr no topo do telhado seria um bom lugar para deixar o pluviômetro. Outra opção para medir, pegar um gravetinho, mergulho ele aqui dentro e aí ficou registrado ali quanto umedeceu, né? E a gente só vem e mede para ver quantos, aqui no caso deu 4 centímetros, que representa 40 milímetros de água. Para quem tiver o recipiente transparente, pode até amarrar aqui a régua, né? Então você pode colar a régua, daí como fica visível no transparente, fica mais fácil de medir. A gente está ensinando como fazer, mas falar para vocês que não é caro achar isso na agropecuária ou mesmo na internet, para quem mora num lugar que não tem, talvez não esteja disponível um pluviômetro, né? Porque aí você já vai ter algo transparente, com todas aquelas características que eu falei e uma medição bastante precisa. E vamos finalmente para entender o que importa, né? Meu pluviômetro acumulou 15 milímetros de chuva. Esse é o registro que eu peguei ali no começo do vídeo. O que isso significa? Isso significa a medida de lâmina da água. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Então a medida de lâmina da água é referente a quanto choveu em 1 metro quadrado. Esse 1 metro aqui e esse 1 metro aqui representam a área. Ó, 1 metro por 1 vai dar 1 metro quadrado. Esse 1 metro aqui na lateral, ele representa a altura. E é essa altura que tem a ver com o volume, que tem a ver com a lâmina da água. E uma regra básica é que 1 metro cúbico, que é o que nós temos aqui nesse desenho, de um cubo de 1 por 1 por 1 metro, ele tem sempre 1000 litros de água de volume. E esse 1 metro que tem aqui, mas também vale para esse, todos eles têm 1000 milímetros no seu comprimento, na sua medida. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, se em 1 metro quadrado de área eu colocar uma lâmina d'água de 1000 milímetros, eu vou ter 1000 litros. Então, no nosso caso aqui, se choveu 15 milímetros, nós vamos ter uma lâmina d'água de 15 litros. Então é como se fosse pensar que se tudo essa altura aqui do cubo são 1000 milímetros, 15 milímetros ia ficar aqui, ó, né? Bem aqui embaixo. É muito pouco em relação ao volume desse cubo de 1 metro. Mas daí alguém pode ficar na dúvida, mas se a gente está falando de um cubo de 1 por 1 por 1 metro, como é que a gente vai usar um negócio que tem a boca aqui tão pequena, uma boca redonda, né? Falando de um negócio quadrado. Mas, gente, isso é uma questão de proporção. Independente do tamanho da boca ou do tamanho do recipiente, a quantidade de lâmina que vai acumular na chuva que sempre vai ser a mesma. Então isso aqui é uma amostra que serviria de exemplo se a gente tivesse um pluviômetro quadrado e feito com um cubo como esse aqui, né, de 1 por 1 metro. Daí, para a gente não ter um pluviômetro gigante desse aqui, a gente faz essa amostra proporcional e é a medida em altura mesmo, né, em milímetros da régua, não é mililitros ou ml, como talvez alguém possa pensar que é esse volume de líquido, né? Claro que, como eu falei, 1 metro cúbico, um cubo de 1 por 1 por 1 equivale a 1000 litros, né? Aí a gente pode converter. Então, nesse caso aqui, no nosso sítio, se choveu 15 milímetros, a gente tem o equivalente a 15 litros de água por metro quadrado. É como se fosse aqueles baldes muito comuns que a gente pode ter em casa, né, de 15, 20 litros. É um baldão desse por metro quadrado
é o que choveu. E o pluviômetro ele não tem função apenas para medir a chuva. Se você tem um sistema de aspersão, que é aqueles chuveirinhos lá que espirram água na horta ou no cultivo, se você colocar isso aqui para medir, você também vai ter a mesma métrica, né, de medir quantos litros de água caiu por metro quadrado. Claro que o aspersor, às vezes, ele não vai ter uma dispersão de água parelha, né? Às vezes, na extremidade do raio dele ou mais próximo do aspersor vai ter um volume diferente, mas tudo isso pode ser medido com esse equipamento aqui e ajudar você a entender a água, né, que está caindo aí no solo. E fazer o registro da chuva é muito importante para a gente planejar os nossos plantios. Por exemplo, se eu averiguei que deu 30, 40 milímetros ou mais, isso já é um indicativo que vai ter uma boa umidade no solo. E dependendo da planta, especialmente aquelas mais sensíveis à necessidade de água, a gente tem possibilidade de ter mais sucesso no plantio. Inclusive, cada estado do nosso país tem órgãos, tem instituições que têm registro de chuvas e conseguem ter médias históricas. Então, se eu anoto aqui o quanto choveu no sítio, eu consigo às vezes comparar com essas médias históricas e entender se a gente está tendo chuva acima ou abaixo da média, o que é muito legal para perceber a dinâmica do clima. Aqui está começando a chover, já vai começar a encher o pluviômetro de novo. Deixa o like, se inscreve no canal. Para quem quiser se tornar apoiador, ajudar a gente a continuar criando os conteúdos, tem link aqui na descrição, tem link também da nossa lojinha. Para quem quiser participar do Roda da Roça, que é a nossa roda quinzenal de conversa, pessoas aí que estão nesse contato com a agricultura, querendo cultivar de uma maneira mais saudável, sustentável, entra no link aqui embaixo também para conhecer e participar dessa prosa boa que a gente tem lá, para a gente falar de agroecologia, para a gente falar de agrofloresta, para a gente falar de bioconstrução, permacultura, em como vencer esses desafios para quem está enfrentando uma transição para o campo. Tudo isso cabe na pauta da conversa. Se você tiver interesse, tá o link aqui embaixo. E sempre avante, mais um passo rumo à autonomia.